Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. As ovas. A minha surpresa, como iria ver, não atingira ainda o auge. Nerodiano, provavelmente entusiasmado com o interesse que Atafon demonstrava, começou a falar com eloquência. Como vêem, estes são os nossos arquivos. A justiça dos dragões é rigorosa e terrível. Ai daqueles que caem nas mãos dos dragões. Nós cooperamos com a justiça do mundo e com a ordem do universo. Por intermédio de nossas organizações, cumprimos a lei. Atafon fez um gesto aprovativo com a cabeça. De fato, era verdade. A degradação da forma, atirando os espíritos endurecidos no mal aos abismos, trazia como consequência o cumprimento de leis físicas, químicas ou magnéticas de alcance universal. A tortura, porém, e o desapiedado sistema de escravizar os seres corria por conta dos dragões. Nerodiano, ainda sob o entusiasmo da demonstração, convidou-nos a descer mais, penetrando em túnel central. Uma angústia dominou-me o peito. Senti-me arfar e compreendi que ambiente mais pesado nos rodeava. À frente defrontamos uma sala circular. Observando melhor, verifiquei estarmos dentro de uma espécie de forno, tão abobadado era o teto. Atafon cochichou-nos. Estas são as madres de gestação. Aqui as criaturas espirituais que perderam todos os membros pela mentalização e conduta no mal, em luta contra as leis de Deus, têm a oportunidade de jazerem, à espera do despertar para subir, ou retornar ao domínio da lei renovadora. São como sementes na terra, ou como ovos em chocadeiras. Não são estes os ovoides de que nos fala a balizado escritor espiritual? Interroguei recordando-me de outras informações. Realmente, são seres em condições semelhantes, acontecendo somente que a situação espiritual destes é um pouco pior. Já se desgastaram mais e atingiram um profundíssimo estágio de inconsciência. Os ovoides de que nos falou o amigo espiritual ainda tinham fome e se ligavam a outras criaturas encarnadas. Estes não. Estes nem mais se alimentam. Semelham ovos completamente fechados. Nerodiano, que nos contemplava, acrescentou enfaticamente: infalível e dura é a lei dos dragões. Aqueles que não obedecem pagam caro. Querem ver? Dizendo isso, conduziu-nos para as proximidades de espécie de nichos incrustados na gelatina, ali já mais densa e escura. Pude então observar que verdadeiras ovas de peixes dormitavam. Eram enormes, algumas absolutamente como ovos de aves, lisas e ligeiramente afuniladas numa das extremidades, outras alongadas como ovas marinhas. Umas mantinham apenas o desenho da fisionomia humana ou macacoide. Outras nada expressavam, dando-nos a ideia de que haviam se recoberto com a casca. Meu assombro não tinha limites. Lembrei-me da terra, dos homens bons e dos homens maus. Quão enganadas vivem as criaturas sob o peso da ilusão. A quantidade era enorme, e os nichos ou madres eram sem fim. Atafon, talvez esquecido da presença de Nerodiano, entrou a ensinar. A forma como vem deforma-se, desgasta-se e degrada-se. A mente, conquanto não retrograde, perde pouco a pouco seu poder de expressão e inicia o processo de paralisação de seus movimentos mais íntimos. Aqui estamos no limiar da segunda morte. Se não houvesse este recurso da natureza, que expressa a lei de Deus que ainda quer salvar, estaria tudo perdido. E a segunda morte se realiza de fato? Interpelei aflito. Sim, meu filho, a segunda morte é uma realidade. Morre-se no mundo inferior, ao encontro das faixas vibratórias mais densas, pela petrificação ou mineralização do perispírito, se assim podemos nos expressar.
ou morre-se uma segunda vez, quando se perde nas esferas superiores. O veículo perispiritual, ao conquistar-se o organismo mais sutil e sublimado. Em qualquer dos casos, poderá vir a ocorrer uma desintegração atômica. E a mente, desintegrar-se-á um dia? Arrisquei a pergunta. A destruição do ser na sua maior intimidade, que é a mente, meu filho, reduto sagrado da divindade, também pode ocorrer, mas isso só mais tarde poderemos compreender. E a imortalidade não nos garante uma integridade da mente? A subdivisão da mente, que um dia se tornou humana e que marcha ao encontro da angelitude, é semelhante à subdivisão do átomo, quase inexplicável inicialmente pela ciência da Terra, e tão fácil de compreender hoje. Atafon olhou os seres decaídos que ali permaneciam abraçados com a Terra. O mistério da vida universal é ainda um desafio à ciência e à compreensão dos homens. Deus, porém, sua grandeza e bondade, concede-nos órgãos novos de percepção que fazem com que saiamos das trevas para a luz. O espírito sublime acariciou, como era seu costume, um daqueles pobres adormecidos, e a criatura aprisionada em si mesma pareceu fazer movimentos que nós percebemos. Lembrava uma lesma que se movimentasse. Restam-lhe ainda algumas vibrações, acrescentou Orcus, que até aquele momento se mantivera silencioso. Nerodiano aguardava estático o término da lição. Como prova do que dizia, Atafon acariciou outro daqueles seres dormentes, tão profundamente adormecidos como se estivessem mortos, sem que este fizesse qualquer movimento por mais imperceptível que fosse, ou desse por qualquer forma demonstração de vida. As galerias contendo as madres de gestação tomavam todas as direções, como logo em seguida podemos ver. O êxito da visita entusiasmara Nerodiano, que resolvera abrir todas as portas para nós. Via-se no rosto do grande carcereiro que ele se sentia feliz em vigiar aqueles infelizes. Na realidade, abstraindo-se da situação fantástica da caverna gelatinosa e da profundidade que se encontrava, poderíamos admitir aquilo como um departamento ou laboratório especializado. Deus, em sua imensa misericórdia, estendera as mãos para amparar os que caíam, permitindo-lhes um estágio em região intermediária. De fato, o que poderia à primeira vista nos parecer um mal era o bem salvador que fora ao encontro dos que estavam perdidos. Grandes chocadeiras funcionando segundo o mecanismo que eu desconhecia era a classificação mais adequada. Depois disso, Atafon teve um gesto de agradecimento a Nerodiano e preparamo-nos para sair, quando notamos a chegada de outros peixes que, nadando velozmente, vieram ao nosso encontro. Como vai, meu filho? Interrogou um deles, que pude verificar logo ser criatura feminina. Não nos deu a menor atenção, nem nos cumprimentou. Os outros rodearam Nerodiano. Eram exatamente 6. O monstrengo respondeu-lhe até com certa delicadeza. Vai bem, está sob meus cuidados especiais. Demonstrou algum sinal de vida? Continuou. Não, nada demonstrou. Era evidente que nos interessamos de imediato pelo assunto. Estávamos surpreendidos. Será que mesmo no fundo dos abismos, o instinto maternal predominava? Desejava vê-lo, pode ser? Pediu ela. Nerodiano assentiu, com um ligeiro movimento de cabeça, e ambos se encaminharam para uma grande prateleira, situada não muito distante de nós. Vimos que Nerodiano rolou um daqueles ovoides. A mãe acariciou, abraçou e começou a chorar desesperadamente. Meu filho, quando voltarás a me reconhecer? Tão era grande o seu desespero que nos comoveu. Jamais poderia imaginar que naquelas regiões pudesse medrar o sentimento e o amor. No entanto, ali estava o fato, eloquente e vivo. Como era terrível contemplar aquela mãe que se dirigia ao filho encarcerado em si mesmo. Nem um som, nenhuma palavra, nem um movimento veio dele.
Impotente, clamou desvairada: Malditos dragões, que nos aprisionam e escravizam! Por que fizeram isso com meu filho? Malditos! Malditos sejam todos! Soluços entrecortados sacudiram-lhe o peito. Jamais me esquecerei daquela mulher peixe, desesperada dentro dos abismos. Nerodiano impassível, falou-lhe severo: Não te dirijas insolentemente aos dragões. Sabes o que espera os revoltosos. A mulher peixe assombrada pareceu recordar-se de algo terrível, porque se calou imediatamente e nadando foi embora. Atafon percebeu minha onda de pensamentos desencontrados, porque veio em meu auxílio. Não conhecem a lei que os desgasta e deforma? Explicou solícito. Creem que a degradação da própria forma é obra dos dragões. Estes, por sua vez, criaturas inteligentíssimas e más, conservam-nos nessa crença absurda, a fim de melhor governá-los. Aproveitam-se da força da lei real e conquistam com esse estratagema o respeito de milhões de espíritos que nessas regiões se debatem nas malhas da forma degradante e degradada. Nerodiano acompanhava-lhe a palavra livre e não demorou a envolver-se no assunto, emitindo comentário audacioso. Admira-me muito que mensageiro de hierarquia espiritual de tua classe venha desprestigiar os dragões, vigilantes milenares da forma. Atafon contemplou e respondeu: Enganas-te, Nerodiano. Não busco diminuir os dragões. Apenas instruo o meu pupilo. Não me envolvo na justiça dos dragões. Estudo a obra de Deus em toda parte. Não dizes tu mesmo que os dragões executam a lei? Pois eu venho em nome da lei que tu respeitas. Como viste, nada disse a mulher que menosprezasse o trabalho dos dragões. O espírito pareceu acalmar-se, porque falou à guisa de desculpa. Tens razão, não havia pensado nisso. É verdade que não perturbaste a mulher. Assistindo aquilo tudo e vendo Nerodiano ele mesmo, metade homem e metade peixe, não podia compreender a sua conformação e obediência aos preceitos de seres tão perversos quanto os dragões, que eu ainda não conhecia, mas que estava aprendendo a temer. Somente seres muito poderosos teriam forças para existir, desafiando o bem e zombando da divindade, dentro de um processo de escravização de milhares. Saiamos, disse Atafon, e conduziu-nos para fora da caverna. Nerodiano, à saída, após os agradecimentos de Atafon, ficou contemplando-nos, enquanto nos afastávamos, através do oceano de gelatina. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.